Bom dia, pessoal. Alô? Bom dia a todos. Funciona. As imagens estão separadas aí? Eu vou trabalhando com elas, no decorrer da aula. Então, pessoal do segundo ano, não tem ninguém aqui não, só do terceiro, né? Segundo ano deve estar assistindo no laboratório. Ano passado eu comentei isso com vocês em sala, isso foi bem trabalhado, né? Eu sempre falei da importância desse conteúdo aqui para vocês, né? Eu acho que esse conteúdo do iluminismo, ele torna-se, né, algo estrutural para vocês entenderem história, né, final da Idade Moderna até os dias de hoje. Então, quando eu falo para vocês que toda a economia que nós vivemos hoje, toda a sociedade, né, as regras da sociedade, nossas leis, né, e principalmente, tá, a nossa política, toda ela é pautada, estruturada no iluminismo. Então, a partir do momento que você não sabe iluminismo, você tem dificuldade com o iluminismo, você vai ter dificuldade, né, para entender o mundo que a gente vive hoje. Só que o iluminismo, ele vem como um processo de transformação, né? Ele vem num momento de mudança. E você nunca entende uma mudança, né, sem você entender antes o processo anterior. Então é necessário você saber o antes, né, o processo de transformação e o resultado dessa transformação. Nós hoje somos o resultado da transformação promovida pelo iluminismo. Então, eu vou tentar dar uma breve passagem aí junto com o professor Leandro, justamente aonde, como era lá no antigo regime, ou nos estados nacionais absolutistas, tá? E todo o processo de mudança que culminou com a Revolução Francesa. Diga-se de passagem, foi uma revolução que pela primeira vez ali, junto com a independência dos Estados Unidos, colocou as ideias iluministas em prática, né? E um pouquinho a posterior, que o professor Leandro complementa depois, o resultado disso no mundo atual. Então, se você tem um pouco de dificuldade eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, professor, com história, com humanas, é um tema que, se você pegar antes do Enem para dar uma lida e tal, vai te ajudar em vários aspectos, vai te ajudar em vários conteúdos que podem cair, porque ele é estrutural. Você não consegue compreender a história, né, da Idade Moderna, final da Idade Moderna para cá, sem o iluminismo. Tudo bem? Então a gente vai dar uma perpassadazinha lá no antigo regime, como eu sempre fiz na aula com vocês, tá? Então aqui tem a linha do tempo que eu tinha trabalhado, já trabalhei isso com vocês desde o primeiro ano, aquela coisa toda, né? E a gente está na história, né? Para cá é pré-história, para cá já é história, perfeito? E o que acaba acontecendo? O nosso recorte temporal é aqui, justamente no final da Idade Moderna. Lembrando que a Idade Moderna é um eixo de transformação da história. Os principais acontecimentos que moldam, né, o nosso mundo atual, cultural, político, econômico, social, foram todos construídos aqui. Tudo bem? Então, o final, inclusive, né, próprio descobrimento do Brasil, expansão marítima, está tudo aqui, né? Pega ali o finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela é de suma importância para você entender o mundo atual. Mas, enfim, o que vai nos interessar é justamente esse finalzinho da Idade Moderna, né? Porque o iluminismo, ele vem como um modelo contestador, né, dos estados nacionais absolutistas. Então, os filósofos iluministas, vocês têm que entender o seguinte: eles viviam no estado nacional absolutista. Eles tinham um rei, eles viviam naquela sociedade de privilégios, né? Eles viviam
toda aquela conjuntura e, por viverem ali, eles vão ser os maiores críticos daquela sociedade, daquele modelo econômico e daquele modelo político. E graças às suas críticas, graças às suas análises, né, foi possível o quê? Se construir um novo modelo. Tudo bem? Então vamos entender como é que era esse modelo naquele período. Pode passar outra imagem aí para mim, por favor? Então tá aqui, ó. Eu sempre falei isso, sociedade do antigo regime, né? Palavra que resume a sociedade do antigo regime. Vocês lembram qual era? Que eu falava em sala de aula? Privilégio, não é? Se você vai falar, vai pensar em sociedade do antigo regime, primeira palavra que tem que vir à mente de vocês é qual? Privilégio. O privilégio, ele era a marca característica da sociedade do antigo regime. Por quê? Você tinha grupos sociais que viviam às custas de outros. Tá legal? Então você vai ter basicamente o quê? Um terceiro estado, tá? Composto pela burguesia, de acordo com o modelo tradicional francês, né, de divisão social. Você vai ter a burguesia, tá? Você vai ter os trabalhadores urbanos, que são chamados na França de sans-culottes, tá? E também vai ter a massa camponesa, que era a grande maioria da sociedade naquele período. Esse terceiro estado formava a base da sociedade, e era ele que sustentava economicamente, né, e fiscalmente também o primeiro e segundo estado. Tá ok? O primeiro e segundo estado, formado pelo clero e pela nobreza, viviam às custas de quê? Dos impostos pagos pelo terceiro estado. Quem recebia esses impostos? O Estado. O Estado absolutista controlado por quem? Pelo rei. Tudo bem? Pode passar a próxima imagem, por favor? Esse Estado absolutista controlado pelo rei, né, determinava esse funcionamento. Tá legal? Então, o primeiro e segundo estados não pagavam impostos, ainda recebiam pensões do terceiro estado. Então, toda a base econômica estava estruturada no terceiro estado, né? Tanto em relação ao trabalho, quanto em relação ao comércio, tudo estava no terceiro estado. E eram eles que sustentavam tudo. Dessa forma, tá? O terceiro estado não tinha qualquer tipo de participação ou voz ativa na política desse período. E é aí que vai estar o cerne, né, do surgimento do iluminismo. Porque os filósofos iluministas viviam o terceiro estado, viviam a falta de direitos, né? Leandro, se quiser complementar alguma coisa, quiser uma parte, fica à vontade. Então, eles viviam essa falta de direitos, e é isso que vai inspirá-los, né, a criticar o antigo regime, né? A própria expressão antigo regime vai ser criada pelos iluministas, não é? São os iluministas que criam, porque eles diziam que era um regime já ultrapassado, era um regime que não garantia, né, um bem-estar para a população. Então, regime ultrapassado, antigo regime. E é esse antigo regime que vai ser o alvo da crítica, e não só da crítica, mas eles também vão buscar soluções para que esse tipo de coisa não aconteça. Essa é a realidade do iluminismo nesse período. Tudo bem? Economicamente, como é que era o antigo regime, né? Ou o Estado Nacional Absolutista? Práticas mercantilistas. Principal característica, né? Falou em economia do antigo regime, falou de mercantilismo. Falou de mercantilismo, controle do Estado sobre a economia. Que Estado? O Estado Nacional Absolutista, controlado pelo rei. Principal objetivo da política mercantilista: enriquecimento desse Estado. O Estado absolutista, ele tinha sempre como principal foco, como principal objetivo, né, esse enriquecimento, essa acumulação de riqueza, justamente para sustentar toda aquela estrutura de privilégio que eu falei para vocês. Tá ok? E, politicamente, falou em política no antigo regime, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é o absolutismo. O que garantia essa ordem, né, do antigo regime, ou o que estabelecia
né, esse cronograma aqui, esse organograma, né, era o poder absoluto do rei, que dizia ter um poder divino, né, dado por Deus, não que ele fosse um Deus, mas que era um poder concedido por Deus e só Deus poderia retirar. Era um argumento para que ele não fosse apiado do trono, fosse retirado. Tá? Só Deus deu, então só Deus tira. Tá legal? Basicamente essa ideia aí, né, do poder divino dos reis no absolutismo. Enfim, esse era o cenário vivido pelos filósofos iluministas. Tudo bem? Então eles vão começar a contestar esse tipo de realidade. Pode dar uma passadinha, por favor, no próximo? Eu estou meio nervoso por causa das câmeras. Eu já falo logo, é sério. Mas dentro do possível aqui, dentro do controle emocional possível, complementando aqui o que o meu amigo falou, a gente também fala nas aulas de Sociologia e Filosofia dessa classe incipiente, a burguesia, né? Que ela começa a se organizar, a ter corpo, né? A partir da decadência do feudalismo, né? Pois bem, e aqui tem uma foto muito emblemática aqui da Revolução Francesa, e já que a gente vai falar no finalzinho da Idade Moderna, e ele começa falando de revoluções, mas assim, a classe burguesa, né, essa classe que, como ele falou, detinha o poder econômico já, muitas vezes até a nobreza, o rei recorrendo, né, à burguesia, empréstimos, porque esse primeiro estado, né, era muito fanfarrão, né, gastava-se muito com festas, e a gente pode até fazer um pequeno recorte disso, olhando para a corte brasileira também, que era um retrato, né? Então, a classe burguesa tinha o poder econômico, mas não detinha o poder político. E aí o Luciano vai começar a falar aqui em revolução, e a gente vai começar a ilustrar aqui com imagens da Revolução Francesa, mas lembrando que teve a Revolução Gloriosa também, 100 anos antes da Inglaterra, que já propunha um parlamento, dissolvia os poderes da... Exatamente, tá? Aí só queria falar isso só. A gente já pode já... Então, dando continuidade, né? Eu trabalhei aquela imagem anterior, que era uma imagem símbolo da Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução, ela é iconicamente sempre representada por uma figura feminina. A Revolução, a República. Então, quando vocês veem uma pintura com uma mulher, né? Aquilo ali tem todo um simbolismo, né, da instituição política, que é, no caso... Aquela anterior ali, inclusive, estava com o seio de fora. Com o seio de fora, exato. Perigoso hoje, né? Mas, enfim, essa cena aqui, eu peguei algumas cenas icônicas, marcantes aí da Revolução Francesa, né? Essa cena aqui é a cena da sala de jogos. É um momento em que o terceiro estado, né? Aí eu vou ter que usar recorrer um pouco das aulas de Revolução Francesa. É um momento em que o terceiro estado mostra sua total insatisfação com o descaso, né, que o rei tinha sobre eles. Aqui estavam resolvendo a questão fiscal na França, sobre quem ia cair os impostos que salvariam a França da crise, né, bem semelhante ao que a gente vive hoje, né. Só que aqui nós acabamos recebendo toda a carga de impostos e passivamente, né? Esse é o problema, né? A gasolina aumenta, né? O gás aumenta, tudo aumenta e inclusive a própria taxa de imposto de renda a alíquota não foi corrigida, né? A gente está pagando, nós tivemos uma defasagem salarial grande e pagamos um imposto reajustado. Então, a gente tem uma perda também muito grande aí. No final das contas, a gente vai ver que não mudou muita coisa, não. Tá? Não muda. Mas, enfim, o que acaba acontecendo? É o momento em que o terceiro estado, né, chega no seu limite. Né, os representantes do terceiro estado, sabendo que o rei não ia deliberar em favor deles,
ou que a coisa não se resolveria em favor deles, né, se revoltam e daqui eles ganham as ruas, né? Daqui o terceiro estado ganha as ruas e toma a França. Pode passar, por favor, próximo ponto aí. Aí vem aquele momento crucial, simbólico, né? Inclusive, esse é um momento que é o famoso 15 de julho, comemorado até hoje na França, né? Que é a queda da Bastilha. Tá ok? A queda da Bastilha é justamente o momento em que o terceiro estado, né, ele tira o controle que o rei tinha sobre a população. De que forma? O que garante o poder do rei no estado absolutista? O seu exército. E é justamente nesse momento que as forças militares do rei caem, né? A Bastilha era uma espécie de quartel, é um paiol onde se guardavam as armas, e como qualquer quartel também tem uma prisão. Uns dizem que é prisão, outros dizem que é quartel. Eu acho que eram os dois, né? E era um ponto militar estratégico cravado dentro do centro de Paris. Então, quando a população toma a Bastilha, né, os revoltados tomam a Bastilha, eles anulam qualquer tipo de forma de poder que o rei poderia ter sobre eles. E a partir dali, meu amigo, o rei vai rezar na cartilha deles. Então eles limitam o poder do rei, e tem aquela série de, né, de fatos que vem acontecendo, que eu infelizmente não tenho tempo para falar aqui, mas que culminam, né, com a monarquia constitucional. Depois da monarquia constitucional, o rei tenta, né, retomar o poder. Quando ele tenta retomar o poder, a revolução se radicaliza, os jacobinos tomam o poder, e ele acaba, né, na próxima imagem que a gente vai ver agora aqui, né, ele acaba decapitado. Tudo bem? Eu não sei se essa imagem, quando eu peguei, eu não sei se ela é do rei ou se ela é da rainha, que ambos foram decapitados também. Tá legal? Mas esse vai ser o fim da monarquia na França, tá? Porque o grupo mais radical assumiu o poder logo em seguida, que são os jacobinos. Então, a partir daqui, a França, ela adota um sistema político justamente proposto pelos filósofos iluministas, ou por um filósofo iluminista, que, diga-se de passagem, também era francês. A partir desse momento, a França passa a viver uma república, né? E, pela primeira vez na história, na Europa Ocidental, uma monarquia absolutista é retirada do poder e em seu lugar é colocada uma república. Por isso que não é à toa que a Revolução Francesa é um marco divisório da Idade Moderna, que era a idade dos reis, das monarquias absolutistas, né, para a Idade Contemporânea, que é a Idade Iluminista, que é a Idade Burguesa. Perfeito? A Revolução Francesa é o maior símbolo da transição desses dois períodos. Isso é importante vocês saberem. A Revolução Francesa consolida o controle burguês, né, dentro da França. Pela primeira vez você vai ter um sistema político, econômico e uma sociedade controladas, governadas pela burguesia. Uma sociedade tradicional europeia. Perfeito? Então, a gente vai falar um pouquinho agora dos filósofos iluministas, né? Aí eu vou começar com aqueles bem elementares, aqueles logo do início, né? No caso aí tem o John Locke, né, que eu infelizmente não pude colocar aqui, que também é importantíssimo, né? Até mesmo porque a Inglaterra, ela é pioneira no controle, ou digamos assim, no controle burguês dentro da política, tudo bem? Ela é a primeira a fazer isso, como o próprio Leandro aqui já havia falado, na Revolução Gloriosa, com Cromwell, enfim, ele já vem, e o próprio Locke, né, inspirava isso na Inglaterra. Inspirou isso na Inglaterra. E Inglaterra e França são o berço do iluminismo, tá? Falar do Queensrÿche aqui, que falava da escola dos economistas,
Queensney vai ser o primeiro, né, a defender a ideia de que a economia, justamente ao contrário daquele modelo mercantilista, não poderia mais sofrer intervenção de quem? Do Estado. O Estado, né, a partir desse momento, não pode interferir na economia. É aquele famoso laissez-faire, laissez-passer, né, deixe livre, deixe passar, porque a economia tem que fluir por si mesma. Só que tem um detalhezinho. O Queensney, ele defendia que a principal fonte de riqueza, né, de uma nação era a agricultura. Esse é um dos detalhes que o difere de quem? Do próximo que a gente vai ver agora, que é o Adam Smith. Perfeito? O Adam Smith, né, ele vai ter o mesmo princípio da liberdade, da não interferência do Estado, né? Só que ele, ao contrário do mercantilismo, e discordando também do seu amigo francês, né? Lembrando que o mercantilismo defendia o quê? Que a melhor forma do Estado enriquecer é como? Qual é a lógica? Fazendo o quê? Acumulando riqueza, principalmente metal precioso. Essa era a forma de enriquecimento. O Queensney vai defender o quê? O Estado não pode interferir e a principal forma de enriquecimento é a agricultura. Já a ideia do nosso amigo Adam Smith vai ser mais ampla, né? Adam Smith vai defender o quê? Que a melhor forma de enriquecimento para o Estado seria o trabalho. O trabalho é a principal fonte de riqueza. É o trabalho que vai fazer uma nação prosperar. E é essa lógica que nós vivemos até hoje. Tudo bem? A principal fonte de riqueza de uma nação é o seu trabalho. Perfeito? Tanto que ele vai ser considerado o pai do liberalismo, ou o pai da economia capitalista. Tudo começa com esse cara aqui. Tá bom, gente? E por fim, né, já deixando o gancho aqui para o meu amigo, não posso também deixar de falar, porque infelizmente meu tempo está muito curto e eu tive que pular alguns. Se vocês perceberam que ficou alguém de fora, né, que deixou alguém de lado e tal, não, realmente eu tive que deixar por conta do tempo, que ainda tem aqui a parte do meu amigo, não posso, né, transpor o seu tempo, senão vai ser uma indelicadeza minha. Mas enfim, a Montesquieu, né, para mim também é um dos principais filósofos iluministas por conta da política. Então tem aqui alguns pontos, né, do Montesquieu que eu gostei, eu até separei aqui para vocês darem uma olhada, que é o quê? Preocupação fundamental do modo de funcionamento do governo. Por que ele tinha essa preocupação? Montesquieu era iluminista, ele era contra o poder absoluto. Então ele achava que o governo deveria funcionar de forma a não haver tirania. Tirania ou tirano é aquele camarada que concentra poder, um déspota. Tá ok? Então ele trabalhava dessa maneira. Então ele tinha essa preocupação. Então ele elaborou todo um sistema político onde esse tipo de situação, né, de uma pessoa controlar todo o poder não seria possível, tá? Que tipo de sistema foi esse? Que torna equilibrado o poder e distribui o poder. A gente vive isso hoje em praticamente todos os países do mundo, que é a chamada tripartição do poder. Então, se nós temos hoje um poder legislativo, um poder executivo e um judiciário, deve-se a ele, justamente com o intuito de quê? De não haver autoritarismo, de não haver uma pessoa que controle tudo. E a política funciona a partir de quê? Né? Do entrosamento ou do conflito entre esses três poderes. Eles têm que se equilibrar, eles têm que se ajustar, né, para que o interesse de todos nós seja garantido. Depois, né, as leis e o poder são grandes questões. Então, ele sempre foi um indivíduo ligado ao debate, ligado ao argumento, à construção de ideias. Então, toda lei, né, toda forma de poder
ela tem que ser debatida, questionada, né, até o esgotamento, se possível. Tá legal? E nada tem que ser colocado, imposto, como a gente cansa de ver, né? A gente está passando por um período também muito difícil na nossa política, né? Muitas imposições, muitos desmandes, então ele era totalmente contra isso, né? Aí está lá, as leis refletem as condições da natureza e a cultura de um povo. As nossas leis, como ele mesmo disse aqui, refletem quem nós somos, como vivemos, tá? Então é importante as leis sempre estarem a nosso serviço. E por último, né, você tem ali os 2 últimos temas, a religião deve se desvincular da política. A proposta dele é sempre essa. Religião e política são 2 coisas o quê? Distintas. Tá legal? Não que a pessoa, para ser um político, tenha que ser ateu. Não. Porque ele já justamente defendia essa ideia de um Estado laico. De um Estado onde você teria várias pessoas vivendo religiões diferentes. Então, se você coloca uma questão religiosa dentro, né, ou coloca um Estado determinado por uma determinada, controlado por uma determinada religião, você automaticamente cria, né, exclusão nas pessoas daquele mesmo Estado que professam uma religião diferente. Depois, crítica ao absolutismo, como eu já falei anteriormente, divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, a dica que eu dou para vocês hoje, né, às vésperas, às portas do Enem, é fazerem o quê? Tudo que vocês puderem pegar de iluminismo, relacionado, né, tudo que vocês puderem pegar de conhecimento para estudar agora, história contemporânea, Brasil, nada atualmente no Brasil, na história geral. Vai estudar Guerra Fria, vai estudar Brasil Império, vai estudar a Primeira República, qualquer coisa que você for estudar, você não consegue entender, compreender, né? Muito menos contextualizar esse assunto se você não souber iluminismo. Como eu já disse, o iluminismo é estrutural. Se você tem dúvida no iluminismo, vai lá estudar. Pega para ler, eu sempre falei isso para vocês em sala. Ninguém entende idade contemporânea se não entende iluminismo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Agora eu vou deixar a parte aqui com o professor Leandro, tá bom? Vou ficar aqui embaixo mesmo, tá? Gente, vira e mexe, a gente está lançando mão da história para refletir sobre os tempos de hoje, né? Dentro da filosofia e dentro da sociologia. Então, no pouco tempo que nos resta aqui, por volta de 7 minutos, mais ou menos, a dica que eu dou, dentro do que o Luciano acabou de explanar aqui para a gente, o que o Enem exige hoje, né? Você pega a prova tanto de filosofia quanto de sociologia, você vai ter movimentos sociais, você vai ter os clássicos, né? Mas você vai ter uma questão também que vai pegar de ponta a ponta da prova, que é um negócio chamado direitos humanos, né? Então, uma dica que eu dou, baratinho, você bota Constituição Federal de 88 e Declaração Universal dos Direitos Humanos. Baixa, dá uma lidinha nas primeiras páginas e tenta articular com o que foi falado aqui sobre o iluminismo. Porque, como ele falou, assim, não vai adiantar nada, por exemplo, a gente pegar na Constituição da gente, está aqui, capítulo 2, dos direitos sociais. Você vai lá, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Então, a gente precisa, por exemplo, o Luciano falou do Montesquieu, né? E aqui a gente já está vendo isso materializado aqui. A partir do momento que ele escreve o espírito das leis e nos lança aquela proposta ali de divisão
do poder em 3, a gente vê isso aqui. Tá? Agora, um cara importante também, Voltaire, que falava sobre tolerância religiosa, sobre liberdade de expressão. Né? Eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até o fim o direito de dizê-las. E a gente vive hoje um dilema muito grande, né? Isso já foi falado aqui numa outra ocasião, até em parceria com o Luciano Lima mesmo, quando a gente, não sei se é exatamente nessa turma, mas eu lembro de ter uma turma do 2º ano e ter uma turma de 3º ano. Não sei se isso foi possível trabalhar com todas as turmas. Mas a questão, a gente fez um recorte do evento, né, que mobilizou muitas opiniões, né, sobre aquele caso do rapaz em São Paulo que supostamente roubou uma bicicleta e foi punido, né, com uma tatuagem escrita... era esse o termo. Né? Então, isso movimentou muitas opiniões, né, tal. Mas a gente precisa ter isso muito bem passado a limpo e, de uma maneira, não precisa ser aprofundado. Eu não estou propondo vocês a pegarem a Constituição e ler de cabo a rabo. Mas, pelo menos, os capítulos iniciais, né? Pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos e dá uma olhada para ver o que a gente, quando a gente está falando em direitos humanos, o que a gente está se referindo. E baseado em quê? Né? Então, a dica que eu dou é essa. Não vou também tomar muito tempo, porque não dá para falar em Marx, Weber e Durkheim, que são clássicos também que estão presentes todo ano. Tá? Mas, dentro do que foi falado aqui pelo Luciano, né, que contextualizou brevemente a importância do iluminismo, a importância das revoluções burguesas, desses valores que a gente carrega, ou pelo menos que a gente pretende carregar, né, igualdade, liberdade e fraternidade, né, para que a gente possa fazer uma crítica a esses valores. Né? Uma crítica em que sentido? Né? Dentro do que foi proposto aqui em termos legais, do que é proposto ali em termos legais, né? Se eu cometo um crime, dificilmente eu vou ter condições de cumpri-lo, né, em casa. O que vem acontecendo com muitos políticos. Né? Então, que igualdade é essa? Que fraternidade é essa? Então, assim, para que a gente possa fazer uma crítica a esses 3 valores, né, inaugurados na Revolução Francesa, a gente precisa ter o domínio daquilo e, sem dúvida nenhuma, ter uma visão crítica sobre a vida, sobre o mundo. Tá? A gente pode fazer uma enquete rápida aqui de quem daqui vai prestar o Enem no próximo domingo? Quem? Boa parte, né? Boa parte. Então, é isso, gente. Uma boa prova a todos. Fiquem tranquilos e tentem relaxar, pelo menos na véspera, né? Um grande abraço a todos. Foi um prazer aqui ao convite. Valeu, gente.